Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. Olá, mais um Festas e Eventos aqui na CBN. Meu convidado de hoje, Anderson Cavalcante. Pra você ter uma ideia, ele começou como office boy, na verdade como vendedor de... geladinho? Geladinho, é isso aí. E também chegou, depois dessa trajetória, chegou a ser proprietário de uma grande editora e é palestrante e escritor com mais de 1 milhão de livros vendidos. Formado em administração de empresas, possui especializações em gestão empresarial e manager in business communication. Ministra palestras por todo o Brasil, é autor do Que Realmente Importa, é o nome do teu livro. Exatamente, um dos meus livros. Com mais de 1,5 milhão de livros vendidos. Está aqui hoje conosco e a gente já tem logo uma pergunta. Quem é Anderson Cavalcante, além desse currículo, meu jovem? Legal, José. Obrigado por estar aqui com você. O Anderson é o filho do seu Heraldo e da Dona Toninha, um pernambucano e uma baiana, ambos arretados. Vim de uma família bastante pobre de dinheiro, mas muito rica de valores, de princípios. E o Anderson é o cara que aprendeu desde cedo com os pais que, para a gente crescer na vida, a gente tinha que estudar bastante, trabalhar bastante, sem abrir mão dos seus valores, da sua integridade, da sua humildade, da sua dignidade. E é isso que eu busco fazer nos meus livros, nos meus textos, nas minhas palestras, compartilhar a importância que é de você viver a sua missão, viver o seu propósito. Como manter esses princípios num Brasil que tem dificuldade de manter princípios? Olhando para aquilo que realmente faz sentido para você. Tem um prêmio Nobel chamado James Heckman, que ele tem um estudo onde ele mostra que os princípios, os valores são talhados em nós até os 7 anos de idade. Então, assim, a construção de um cérebro saudável acontece 95% até os 7 anos de idade. Então, se você quiser criar um cidadão melhor para o mundo, cuida dessa criança, desse sobrinho, desse afilhado até os 7 anos de idade. É ali que ele vai aprender com pai, mãe, professores da primeira e segunda infância, o ser humano, o cidadão que ele vai ser. Depois ele vai replicar isso. Exatamente. Se você cuidar disso, não importa se você está num ambiente onde tem convites o tempo todo para você ser corrupto, ou para você se desvirtuar, ou por caminhos que você não acredita que sejam caminhos interessantes. Por quê? Você vai sempre caminhar na direção daquilo que te toca. Eu falo uma coisa que eu gosto muito, que é botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, sabe qual que é o valor que é você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Anderson, mas eu conheço muita gente que não prega esses princípios e põe a cabeça no travesseiro e dorme, viu? Cara, não, assim... Não que esteja certo. Claro, até a Polícia Federal claro. bater na porta das 6 horas da manhã lá e acordar o caboclo, assim, mas... Eu acredito que tem muita gente doente. Na Bíblia tem uma passagem que diz que Adão caiu em sono profunda e nunca acordou. Eu acho que as pessoas estão dormindo até hoje. Essas são pessoas que eu imagino que elas estão adormecidas, elas estão entorpecidas, elas estão doentes. Estão doentes mesmo. Os antigos hebreus diziam, doença é você andar em círculo, é você não sair do lugar. Então a pessoa ela entra num ciclo vicioso, onde ela não percebe que ela está se distanciando dela, das pessoas do entorno dela, da família, tudo, porque ela não está mais em contato com a essência dela. É quase uma maldição aí. Com certeza. Ou é uma maldição. Meu jovem, a paixão por empreender e escrever sempre andaram... Não, o livro entrou na minha vida tarde. O livro entrou na minha vida com 14 anos. Eu não foi desde cedo, não. Eu fui escrever meu primeiro livro, eu tinha 22 anos. E era um livro que falava sobre as coisas boas da vida. O título do livro é esse. Você queria dividir... Compartilhar o que eu tinha aprendido com os meus pais, que qual que é o sabor de um banho de mangueira. Porque assim, quando você tem dinheiro, é fácil. Agora, quando você não tem dinheiro, você tem que aprender a se divertir e curtir um banho de chuva. Você tem que curtir, descer ribanceira abaixo, no meio de um terreno de barro. Mas até de uma forma natural, Porque essa Sim. coisa de não ter o dinheiro e ter, quando você é criança, não tem uma percepção muito assim. Não, mas conforme você vai crescendo, que você vira adolescente sim. e tudo, que você vê outras pessoas têm e você não tem, você tem que ser criativo para poder... Até quando você está adulto, Porque você quer sair para comer fora e às vezes você não tem. Então como que você faz em casa alguma coisa diferente e cria um contexto onde todo mundo pode se divertir? Você agregar um valor ali. Por que a comida da nossa avó é mais gostosa do que a do restaurante chique, do restaurante caro? Porque tem carinho, tem amor, tem umas outras coisas aí. E aí é trazer valor para isso. Porque quando você vai sair para comer fora, não importa muitas vezes a comida. É mais o ambiente, mais do que isso, é a pessoa que você está. Então, se eu preciso ir fora ou não preciso ir fora, Então, a tese que eu trabalho nas minhas palestras e no livro Que Realmente Importa é muito simples. As coisas que realmente importam na vida, elas custam zero. Um beijo do seu filho custa zero. Temos que ter a percepção para... O eu te amo da pessoa amada custa zero, um cafuné do seu pai e da sua mãe custa zero. Então, as pessoas se matam para conseguir muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas esquecem de curtir as coisas que realmente fazem sentido para a vida delas.
Tá certo. Eu perguntei, né, estava fazendo essas perguntas para você, mas acho que eu dei uma puladinha aqui. Pois não. De vendedor de gelinho até chegar à editora. Teve um percurso aí. Sim. Eu queria que você me contasse em breves palavras Então, como foi chegar 9 até lá. anos eu vendia geladinho, depois trabalhei na feira. Trabalhei na feira um período, foi muito legal. Depois cheguei a ser ajudante de pedreiro, foi uma fase mais difícil. E aí eu minha mãe era empregada doméstica de uma gerente da editora. E ela me chamou para fazer um bico lá, para ajudar minha mãe e minha família, a fazer um bico de digitar uma mala direta. E eu fui lá digitar uma mala direta e depois de 2 dias... Era datilografar ou digitar? Era digitar, mas minha datilografia era ruim, era no computador já. E aí eu peguei e ela arrumou um emprego lá para mim de ajudante, de assistente, de auxiliar, de office boy, né, vamos dizer assim. E aí eu fui crescendo, até que eu me tornei sócio da editora, depois de 6 anos. Essa editora é a editora Gente. Tive a oportunidade de lançar grandes nomes. Samitiba, foi a primeira vez na história do Brasil que o livro de educação foi o livro mais vendido do ano do Brasil, que foi o Quem Me Educa. Depois eu tive a oportunidade... Hoje em dia tem um monte de padre que lança livro e vende muito livro, mas na época padre não lançava livro. Certo. Eu lancei um padre que hoje é muito conhecido, que na época não era, que foi o padre Fábio de Mello. Depois estourou e virou esse sucesso todo, e mais um monte de outros nomes E como é que dá esse processo de editar livro? Vocês que vão no mercado e procuram, ou eles que vêm até vocês? Como é que funciona Então, isso? a gente tem as duas situações. E tem a situação que a gente recebe a proposta de um autor, ele chega com o original e fala, eu estou com esse texto aqui, queria publicar. Tem a situação de que a gente viaja para comprar livros fora e faz aquisição, compra de livros estrangeiros, traduz e lança aqui no Brasil. E tem essa de livros de que a gente encomenda. Esse é o que dá mais trabalho, é o que eu mais gosto de fazer. Ah, é? Então, assim, eu tenho um título que já vendeu mais de 1.270.000 livros no Brasil, que chama Casais Inteligentes e Crescem Juntos. Esse livro nasce de uma pesquisa, uma matéria que tinha saído no jornal dizendo que inglesa, se eu não me engano, em 2001, hoje a gente fala de educação financeira, finanças pessoais, é comum, mas em 2001 não tinha isso no Brasil. Estava chegando para Rico, Pai Pobre, que é um livro que era todo traduzido do inglês e com exemplos de investimento americano. E aí dizia que o segundo maior motivo de separação no mundo era dinheiro, excesso de dinheiro ou falta de dinheiro. O primeiro era traição, o segundo era dinheiro. E aí eu falei, já pensou se a gente puder fazer um livro que diminui esse índice de separação? Então você viu uma oportunidade vai ser muito legal. naquele assunto. Quem pode escrever esse livro? Aí eu mapeei alguns nomes. E desses nomes acabou que o Cerbasi já tinha lançado um livro conosco, mas ainda não tinha acontecido. E aí a gente fez o roteiro, trabalhou e dei o título desse livro. E o livro virou esse sucesso. Tem filme hoje, né, com o Leandro Hassum, da Globo e tudo mais. Anderson, a gente vai para um pequeno intervalo e volta logo em seguida. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ofertas Rural, o classificado do agronegócio, 100% livre de comissão. www.ofertasrural.com.br. E voltando aqui do nosso pequeno intervalo, estou com o meu entrevistado aqui, o Anderson, que é um expert aqui em vivência. Vou falar de vivência, né? Ele começou desde office boy vendendo geladinho até um homem de muito sucesso. E a gente continua o nosso bate-papo aqui. E como é que é ter uma editora num país que lê pouco? Assim, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma, mas está crescendo. Cada vez mais os jovens, depois do Harry Potter e esses livros de infanto-juvenil, esses jovens que estão vindo, eles estão tendo o hábito de ler mais. Lê na celular, né, que é a primeira tela hoje, lê e-book, lê artigos, coisas da internet e lê livro. Cada vez mais eles estão lendo livros. Então é muito legal ver que os números estão aumentando, sim, e eles leem ele lê o primeiro e quer ler o segundo da trilogia, o terceiro, eles querem seguir. Então esse número, eu acho que cada vez mais vai mudar e vai aumentar o hábito de leitura do nosso país, e tem crescido. E quem lê, assim, porque quando você lança um livro, o risco de vender livro no Brasil é gigantesco. Só para você ter ideia, 92% dos livros lançados no Brasil não vão para a segunda edição na sua história de vida. Porque não são bons ou porque não porque tem não são bons, porque não chegou na livraria, porque não teve oportunidade, porque a capa não era boa, porque o título não era bom, porque um monte de motivos. Porque o brasileiro não tem o hábito de ler tanto como a gente gostaria. Então somente 8% vão ser reimpressos. Olha que difícil essa barreira de entrada. Agora, quando você... Acho que tem Agora, quando tem nesses 8%, vira milhões de livros vendidos. Não. Autores que venderam mais de 1 milhão de livros no Brasil são pouquíssimos. Livros de trade, olha, acho que não tem... Eu arriscaria, talvez não tenha nem 100 autores. É muito pouco, mas para mim, 100 autores dentro do universo do Brasil, acho que já vendendo 1 milhão é bastante. Nossa, é muita coisa, não? 1 milhão em qualquer país do mundo é livro demais. Mas é um desafio, porque...
Só para você ter ideia, o livro mais vendido do Brasil do ano passado, vendeu 127 mil exemplares. Ô Anderson, que dica que você pode dar, né, para quem está assistindo a gente? Porque, cara, são tantas ofertas de livros hoje. Sim. Como é que eu sei que um livro pode ser bom para mim? Eu sei que é muito subjetivo, porque cada um tem suas necessidades, mas quais as dicas? Eu vou lá na lista dos mais vendidos, eu vou num tema pertinente que eu quero focar, ou tem outras dicas que... Não sei, a primeira coisa é saber, para que você está buscando aquela leitura? É entretenimento? Você quer passar o tempo? Você quer melhorar na sua carreira? Você quer crescer como profissional? Quer ser promovido? Você quer alguma coisa mais técnica, mais específica, de um assunto mais que você queira aprofundar mais e estudar? Então, assim, você entender o que você quer ajuda muito já não frustrar. Porque é muito ruim quando a pessoa vai na livraria, pega a carteira, compra um livro e não era aquilo que ela queria ler. Mas é porque muitas vezes a pessoa não pensa no que ela queria e pega por impulso. Sim. Porque está na mesa dos mais vendidos ou porque leu uma matéria. Então, assim, é importante entender o que você quer ler. Segunda coisa que eu sempre falo é, pega o livro, dá uma olhada na quarta capa, né, que é aquela parte de trás do livro, dá uma olhada na orelha, sabe, nas livrarias hoje tem poltroninha, lê 4, 5 páginas ali para ver Pesquisa na internet. Pesquisa na internet, pede indicação, sabe, é muito comum, amigos meus, a gente fala, gente, o que vocês estão lendo? Então, tô lendo isso, pô, você tem que ler, né, e aí acabou. Então, assim, tem autores que não tem erro, né, Mia Couto, Companhia das Letras, é um autor que para qualquer pessoa que você dá, não tem erro, esses são unanimidades. Agora, outros você não pode frustrar. E eu acho que livro, tenho certeza. Livro é igual quando você está assistindo série americana. A série é tão boa que você não consegue dar 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, você fala, agora eu preciso dormir, e aí você fala só mais um. Livro bom é assim. Então o desafio é você escolher bem, porque se começou a ler e não está rendendo, é muito triste, porque essa pessoa vai colocar o livro ali do lado, não vai ler mais, e provavelmente vai demorar muito mais tempo a comprar outro livro. Então eu preciso que as pessoas comprem livros legais. E a editora tem que fazer livro bom. Porque é muito comum as pessoas, o autor chega e fala assim, tá aqui meu texto, a editora publica. E não, o papel do editor, isso a gente faz muito na Buzz, é trabalhar o texto. Assim, eu nunca publiquei um livro que eu não tenha trabalhado o texto. Então é mexer no texto, vai e volta. É você ler o que o cara te entregou. Isso, aí depois você lê muito, então. Bastante. Aí eu vou e caneto o texto, literalmente, faço no impresso mesmo. Aí o cara não se sou moda antiga. Invadido. Às vezes sim, mas quem trabalha comigo já sabe que eu funciono assim. Já teve autor que chegou para mim e falou, olha, a editora X falou que publica o que eu escrever. E eu falo, cara... Boa viagem. Eu te agradeço tudo, a gente continua amigos, mas segue a sua vida, porque... Não. Por que isso? Porque eu não sei o que vai ser um best-seller, mas eu sei o que não vai ser. Então tem momentos no texto que o autor escreve alguma coisa que você desconecta, que o cara vai trocar de canal ali no livro. Ele vai fechar o livro, porque, então assim... Quando você adquiriu essa percepção de saber que o cara vai trocar de canal? Olha, cara... Qual fase da sua vida que você deve ter usado alguma coisa que você aprendeu no passado aí? Sim, é uma boa pergunta, isso nunca me perguntaram. Lógico que está muito ligado às trocentas mil horas de voo que eu tenho trabalhando com o livro e tudo, mas eu acho que foi quando eu fiz o Quem Me Educa. Quando eu fiz o Quem Me Educa do Tiba, a gente queria, o tema do momento de educação era limite, tem que dar limite para o filho, aquela coisa toda. E quando a gente eu trabalho muito com criação de marca, né? Como que eu reinvento o meu autor para criar uma marca, para criar maior valor. Quando todo mundo copia meu autor, a gente se reinventa. Esse é o meu modelo de trabalho. Então eu venho do livro também, mas eu trabalho construção de marca, de missão, de propósito, de transformar a vida das pessoas. E aí quando a gente fez o Quem Me Educa, a ideia era como que a gente vai ao contrário disso, porque para você lançar moda, às vezes você ir completamente contra o que está todo mundo falando. A gente vai falar de amor na educação. Só que o Tiba pegou e falou, topo fazer esse livro, mas eu quero falar para pais e professores. E quando você quer pegar 2 públicos, você não pega nenhum, porque são muito diferentes pais e professores, ainda mais no mundo de hoje. E aí o que a gente fez? Primeiro texto, a gente mandou para 3 professores, eu li, trabalhamos e tal, aí 3 professores de escola pública para criticarem. Aí eles criticaram, voltou, a gente mexeu. 3 professores de escola particular criticaram, voltou. Com visões diferentes. Por quê? Às vezes o cara da escola pública, você fala uma coisa que você acessa o leitor, o professor da escola pública, mas você perde o da escola particular ou você perde o pai. Então eu tinha que fazer, que é o marketing chama isso de pré-teste. Eu fiz a lição de casa direitinho. Mas então quando a gente vai ajustando, eu não preciso, eu só abro mão de frases ou de coisas que eu posso perder o leitor, mas eu não deixo de falar aquilo. É uma palavra às vezes. Sim. Então o autor meu outro dia, você se comunica. Muito jovem, pegou e falou assim, no livro ele colocou, vá nessa linha porque eu já testei milhares de caminhos. Aí eu falei, cara,
você já testou alguns caminhos, você tem 20 e poucos anos, você já testou talvez dezenas de caminhos, mas milhares de caminhos você não testou. Então, às vezes é uma palavra, uma frase que você leva o leitor, outra frase, outro exemplo. O carro que eu tenho hoje é 17 vezes o valor do carro que eu tinha há 10 anos atrás. Né? Tá, que relevância tem isso para o leitor? Nenhuma. E aí você desconecta. Você está numa palestra, num contexto, você quer mostrar que você é muito bom e tal... Não tenho certeza, talvez você consiga passar isso. Uma autovalorização ali. Mas no livro, eu estou em casa, o cara está com o carro dele que ele quer só trocar o próximo com ar-condicionado, só pegar um ano mais novo e já está difícil, e aí ele lê que o livro que o cara tem um carro que é 17 vezes o valor que ele tinha, você se sente mal. Então, meu trabalho é tirar esses excessos. Então é isso que eu falo, eu não sei o que vai dar certo, mas eu sei o que não vai dar. Então esse é o trabalho que eu tenho feito e graças ao Mundo do Céu tem dado muito certo. Livro digital, você gosta? Gosto, eu leio muito porque eu leio muita coisa, eu prefiro o impresso. Livro digital no Brasil e no mundo, eu diria graças a Deus, ainda não é uma grande... Eu sou apaixonado pelo livro, pelo cheiro do livro, né? Eu gosto de pegar o livro. O pessoal fala muito sobre isso, mas eu adoro ler, mas eu prefiro o iPad porque as letras podem ficarem maiores. Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas assim, livro digital está representando menos de 3% no Brasil. Lógico que a gente tem uma frase do Mesquita lá de São Paulo que fala todo dia nasce um leitor de internet e morre um leitor de jornal. Né? E é verdade. Pertinente. Total. Mas, o que eu tenho feito? Eu tenho feito livros muito diferenciados. Então, os projetos gráficos da Buzz, dos livros da Buzz... Quem que já passou por lá, os autores? O Flávio Augusto, do Geração de Valor, da lista dos bilionários brasileiros, dos mais jovens, é o único que saiu do zero, que é o dono da WhatsApp, do Orlando City, que é o time de futebol lá dos Estados Unidos. O Carlos Wizard Martins, que é outro bilionário, que é dono da Mundo Verde, Rainha, Topper e outras empresas mais. Acabou de pegar agora KFC e Pizza Hut no Brasil. Robson Shiba, dono do China Inbox e do Gendai, que é um cara que era dentista, montou a maior rede de comida asiática da América Latina. Hoje só o China Inbox vende mais de 1 milhão de box por mês. E é um cara incrível, humano e muito especial. Caio Carneiro, que a gente acabou de lançar agora em outubro, que é um título ousado, chama Seja Foda, a gente usou mesmo. E o foda significa feliz, otimista, determinado e abundante. E a gente conseguiu estar aí já mais de quase 50, 60 mil exemplares vendidos em 3 meses, na lista dos mais vendidos e estourado, e mais um monte de outros. Bacana. E hoje você está aqui em Campo Grande, a gente está caminhando para encerrar a nossa entrevista. Queria que você falasse sobre o Felipe, né, que te convidou para estar aqui em Campo Grande, para você dividir, né, os seus conhecimentos aí com o clube. Eu achei genial o propósito do Felipe, né, porque quando ele para juntar um universo de pessoas para trocarem experiências e estimular o empreendedorismo, quando você para pensar que tem empresas aí no Brasil ou no mundo que tem mais funcionário do que muitas cidades têm como população, você entende que a força da mudança do mundo passa muito pelo empreendedor, pelo empresário. Então, a partir do momento que você cria uma iniciativa de juntar pessoas para discutir empreendedorismo e poderem crescer, porque quando eu me torno um empresário melhor, eu também me torno um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. Então, com uma iniciativa dessa como o Felipe, do Clube do Conhecimento que ele criou, e que vai ter encontros rotineiros, onde as pessoas, né, ontem eles fizeram uma dinâmica onde as pessoas trocavam, alguém falava uma dificuldade que estava tendo e as outras pessoas compartilhavam com sugestões. Então, assim, é muito bacana ver essa iniciativa, e tomara que essa iniciativa seja cada vez mais compartilhada em outras cidades do Brasil, porque eu não tenho dúvida, aí cada vez mais a gente vai caminhar para criar um Brasil melhor, onde as pessoas têm mais o prazer de ser e de viver, né? Última pergunta, o que realmente importa? Você viver a sua essência, você viver aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. E aí eu vou deixar 3 dicas rápidas para as pessoas que estão assistindo a gente. Todos os dias, faça uma coisa boa para você. Se for dormir até mais tarde, se for comer um bombom, se for ler um livro, se for ouvir uma música, mas faça uma coisa boa para você. Conheço uma enfermeira que cuida de 100 pacientes, 120 pacientes, não tira um minuto para cuidar dela. Segunda coisa, todos os dias, faça uma coisa boa para alguém que você ama. Um beijo no seu filho, né? um obrigado meu pai e minha mãe. Né? No Japão tem um ditado que diz que as árvores mais altas são as que têm as raízes mais profundas. Então, declara o seu amor, manda uma mensagem para alguém, mas assim, não deixa de fazer algo para alguém que você ama muito, uma coisa boa. E terceiro, último e mais importante, todos os dias, e você pode fazer isso, faça uma coisa boa para alguém que você não conhece, para alguém que você nunca viu. Eu tenho certeza que sua vida vai ser ainda mais repleta de significado. Obrigado, meu jovem, pela entrevista. Obrigado a você. Vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá.